Oi, galera, voltei, trouxe mais um vídeo para vocês. Dessa vez foi um bolinho de glacê mármore. O tema, como vocês já estão vendo aí, Mickey. Aí nós vamos começar a fazer aí a cabeça do Mickey, tá? Então eu usei aí uma bolinha de isopor, tá? Uma banda de uma bola. Eu já compro essas bolas, eu já compro assim, separadas, tá? Você tem a opção de comprar ela inteira ou só a metade. Então eu comprei só metade. O tamanho da bola vai depender do tamanho do bolo de vocês, tá? Então, eu comprei a bola de acordo com o tamanho do meu bolo. Vim aí, ó, cortei todos esse isoporzinho que ficava passando. Tenho aí, ó, a minha pasta americana preta já tingida, tá? E tenho também aquela cor mais clarinha que eu vou fazer o rosto dele. Aquela cor clarinha, eu usei um pouquinho de marrom, bem pouquinho marrom e um pouquinho de laranja e um pouquinho de rosa para chegar naquela tonalidade, tá? Fui colocando aos poucos as cores até chegar naquela tonalidade. Então, ó, o que é que eu fiz? Eu já comecei aqui a abrir a minha pasta e antes de colar aí a pasta na bolinha de isopor, eu já havia passado um pouquinho de gordura hidrogenada na bolinha para que essa pasta, para que eu conseguisse colar essa pasta na bolinha de isopor, tá? Então, é importante que a bolinha esteja um pouco úmida, não muito úmida, tá, gente? Eu passei bem pouquinho, só para grudar mesmo, ó. Eu vim aqui com a faca e tirei todo o excesso dessa parte de baixo. E aí eu vou arrumando, vou passando a mão até ela ficar assim, ó. Ela ficou bem lisinha, ó. Ficou assim, bem lisinha. E agora a gente vai fazer a parte do rostinho dele, tá? É uma parte que dá um pouco mais de trabalho, vocês vão ver aí. Porque eu não tinha molde e eu simplesmente olhei na foto que a cliente mandou pra mim, tá? A cliente mandou a foto de inspiração do bolo e eu fui olhando, ó, que seria este aqui. Eu fui olhando e fui tentando fazer. Peguei, coloquei em outro celular a foto, olhei e fui fazendo, tá? A primeira tentativa não deu certo, não ficou legal. Então, eu fui e fiz novamente, ó. Vim aqui, ó, cortei as laterais para ficar mais ou menos do tamanho ali da cabecinha, tá? Então, cortei aqui as laterais e vim com essa estecazinha mesmo, tá? Se tivesse um estilete, talvez seria até melhor para cortar, porque eu teria mais praticidade. Porém, eu não tinha, então eu fiz com a estequinha mesmo. Aí, vim aqui, ó, fiz dessa forma, ó, aí ficou assim, super feio, né? Aí eu fui lá, desmanchei e fiz novamente. Eu poderia ter cortado essa parte que eu errei? Poderia, mas eu tô deixando aqui para vocês verem, porque nem sempre dá certo na primeira tentativa, tá? Então, se não der certo, vai lá, desmancha e faz novamente, que vai dar certo, tá? Sempre dá certo. É só questão de paciência. Aí eu vim e fiz novamente a mesma coisa, o mesmo processo. Eu fiz assim, aí fiz e vou cortar, tá? Olha, vocês viram que eu errei, só que como a pasta tava bem molinha, eu vim passando a mão aí, ó, e já foi organizando e tirando essa marcação. Gente, isso preto na minha unha é corante, tá? Que eu tava tingindo essa pasta preta. Então, isto é corante, não é sujeira, tá? Então, ó, vim aqui e fiz o mesmo processo. Dessa vez já ficou melhorzinho. Aí, eu vim organizando aqui com a espátula, com a estecazinha, as laterais para tirar toda essa rebarba e ficar um acabamento bem bonitinho, ó. Aí, vim fazendo esse processo aqui. Fui colar ali e vi que ficou um pouco grande, então eu vim e diminuí mais um pouco nessa parte de cima. Fiz só isso, aí já chegou no tamanho que eu queria, então fui lá e colei, ó. Vou tirando todo esse excesso aqui, ó, pra ficar um trabalho bem bonitinho, pra não ficar um serviço feio, tá? Então, ó, vim aqui e colei, agora deu certo e ficou assim, ó, achei que ficou bem semelhante com o da foto. Enfim, ficou dessa forma. E agora eu vou fazer o restante, tá? Gente, eu não pesei porque a quantidade vai depender do tamanho do bolo de vocês, tá? Se o bolo for maior, vocês vão ter que fazer a cabeça dele maior. Como o meu bolo era pequeno, por isso eu fiz desse tamanho. Eu vim aqui, fiz uma bolinha preta, colei na frente, que é o narizinho dele, ó, e ficou dessa forma o narizinho. Esse bolo seria pro domingo, tá? Esse Mickey aí eu fiz na quinta-feira. Fiz na quinta-feira, guardei e fiquei com ele até o domingo guardado, porque quando eu tenho esse tipo de peça, eu adianto antes, tá? Porque fica muito em cima, para fazer no dia fica muito corrido e eu não tinha só um bolo para o domingo, eu tinha mais bolos. Então, eu iria perder um tempão. Então, tudo que eu posso adiantar,
dias antes, durante a semana, eu adianto, tá? E facilita muito a minha vida. Aí vim aqui, ó, com uma pasta americana branca e vim fazendo os olhos, ó. Fiz o olho dele, vou fazer o outro olho também. E assim vai, tá? Ó, já fiz os dois olhos e ficou dessa forma. Vou fazer duas bolinhas pretas pra colocar aqui dentro do olhinho dele, tá? Ó. Ficou dessa forma, ó. Já vai ficando mais bonitinho, já vai ganhando vida. Aí eu peguei aqui um pouquinho do corante, puro mesmo, só o corante, pra fazer uns cílios nele, tá, gente? Mas eu não gostei não dos cílios não e acabei tirando, tá, ó. Tentei, na verdade não era nem os cílios, eu ia tentar rodear aí o olhinho com a tinta. Só que aí eu não gostei, eu preferi fazer aqui mesmo, ó, com a pasta americana. Vou abrir uma pasta fininha e vou colocar ao redor do olho dele, tá? Pra dar um charmezinho a mais. E também porque no modelo inspiração que a cliente me mandou tinha esse detalhe, tá? Então, eu tentei deixar o mais próximo possível. Caiu a câmera, tá? O meu celular caiu, por isso que fez isso, mas vamos continuar. Aí vim e fiz isso e vou fazer o mesmo processo no outro olho. Só que aí, quando eu fiz o do outro olho, eu resolvi fazer mais fininho, ó. E eu vi que ficou mais bonito fininho. Então, eu fui lá, tirei o do outro olho e fiz novamente, deixando ele mais fininho, que eu achei que ficou bem mais delicado, ficou bem melhor. Tá, ó, tirei e vou colocar novamente um mais fininho. Coloquei novamente outro mais fininho. E a questão da orelha, tá? Também não pesei. Olhei aproximadamente qual era o tamanho que eu queria, fiz uma bolinha, achatei e vou colocar o palito. Aí vim com o palitinho de dente e fiz isso. E vou deixar secar um pouquinho, tá? Vocês deixam secar um pouquinho. Eu não usei o CMC para fazer a orelha não, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer. Como eu tava fazendo na quinta e só iria usar no domingo, daqui pra lá daria tempo de secar. Se fosse pro mesmo dia, eu usaria um pouquinho de CMC, de colinha ou de água, de CMC, pra deixar ele mais durinho, tá? Então, olha, terminei, ele ficou dessa forma. Achei que ele ficou bem bonitinho, bem lindinho, tá? Coloquei aqui pra vocês verem melhor. Ficou dessa forma e eu já vou pro meu mármore, tá? Gente, esse mármore aí eu tingi no sábado, de tardezinha, tá? E deixei de um dia pro outro já tingido. Como vocês viram, eu usei aí apenas o corante vermelho. Eu não adiciono outra cor de corante, só o vermelho. Tem gente que coloca laranja, que acha que a cor pega mais rápido, mas eu não. Corante extra forte, vermelho morango, tá? Só, extra forte, vermelho morango. Coloquei uma quantidade que eu vi que dava pra atingir, que ia ficar legal. Coloquei aí, ó, e vim sovando até esse corante ficar bem encorpado no meu mármore, tá? E ele ficou dessa forma. Talvez vocês não estejam vendo tão vermelho, mas ele ficou bem vermelho, vocês vão ver no bolo. E principalmente que eu deixei de um dia pro outro, né? Deixei de um dia pro outro, então ele ficou mais forte ainda, tá? Então, ó, o mármore ficou pronto. Eu medi aqui, pesei 1,797 kg, 1,8 kg de mármore eu gastei para cobrir 2 bolos. O primeiro bolo foi 20 por 10 e o segundo 14 por 10, certo? 1,8 kg, em torno de 1,8 kg a 2 kg de mármore, tá? Isso foi uma receita que eu fiz, eu separei essa parte aí para cobrir esse e ainda sobrou um restante. Então, ó, isso aí já é no outro dia, isso aí já é no domingo pela manhã, tá? O meu mármore, como vocês viram, eu guardei ele na geladeira, guardei daquela forma que vocês viram, coloquei na vasilhinha e cobri com um saquinho plástico, porque se não cobrir, ele vai ressecar. É importante o saquinho plástico, tá, gente? Deixei na geladeira, tirei mais cedo e deixei ele voltar à temperatura ambiente. Gente, eu tô usando essa sacolinha aí, tá, de supermercado, porque os meus saquinhos, aqueles transparentes que eu uso, acabaram, tá? Eu não tinha como comprar. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei essa sacola e eu tô usando o lado contrário que tem o desenho, tá? Pra não pegar tinta no meu mármore. O que é que eu fiz? Peguei a sacola, abri, passei álcool, tá? Passei álcool nela e tudo certo, tá? E deu certo pra cobrir o meu bolo, porque eu tinha esquecido de comprar saquinho e os meus tinham acabado, tá? Beleza?
Então, ó, quem me segue aí já sabe, né, que o processo que eu faço para cobrir o meu bolo com mármore é esse. A técnica que eu uso é a técnica do EVA, que é muito bom. Vocês vão ver como é que esse bolo fica. Ele já, quando você tira esse EVA do bolo, ele já tá quinadinho, bem lisinho, não precisa de se estressar em nada, tá? Então, ó, venho aqui com o meu bolo. Esse meu bolo já tá blindado. Eu blindei também no sábado à noite, tá? Aí, nessa hora aí era domingo, manhãzinha, cedinho. Eu já tinha blindado à noite, eu sempre blindo os meus bolos à noite. Como os meus bolos não vai fruta, então eu não vejo problema, tá? Eu blindo à noite e eu nunca tive problema do bolo estragar não, tá? Sempre o bolo chega bem certinho, ó. Apliquei na lateral, alisei como vocês viram. Em seguida eu já vim para a parte de cima do meu bolo. Apliquei o mármore com as mãos mesmo. Aí vou vir aqui, ó, e vou fazendo esse processo aqui, ó, alisando bem para ele se unir, um mármore se unir o outro e não ficar essas emendas, tá, ó? Vim alisando, vou alisar até ele ficar bem lisinho, bem retinho, bem bonitinho, tá? É muito prático, gente, é muito prático mesmo usar essa técnica do EVA. É só questão de costume, depois que a gente se acostuma, é muito bom, muito bom mesmo. Até agora, o melhor jeito de aplicar o mármore que eu acho é assim, tá? Então, olha só, quando tira, já fica, ó, quinadinho, ó. As quininhas estão bem bonitinhas, ó. Bem quinadinho, bem lisinho. Eu não tenho praticamente mais trabalho de alisar, não, tá, ó? Eu passei aqui só um pouquinho na lateral, mas ele já tava bem lisinho, é porque eu gosto que fique bem liso mesmo. Aí, ficou faltando aquela partezinha, que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo processo. Vou abrir o meu mármore e vou lá e vou colar. O mármore, gente, ele aceita emendas, tá? Então, ele vai ficar aqui, vocês vão ver que praticamente fica imperceptível, tá? Fica imperceptível essa emenda aí que a gente fez. Vocês estão vendo que eu passei bastante, né? O meu alisador nas laterais, ó, passei bastante, principalmente no lugar das marcações. Olha como ficou, duas marcaçõezinhas, só isso. Mesmo assim, ó, elas vão sair agora. Vim alisando com as mãos mesmo. E alisei e ela ficou bem imperceptível, tá, gente? Não dá nem pra perceber essa emendazinha aí, não, ó. Já saiu o bolo prontinho, quinadinho, bem retinho, bem lisinho, tá, ó? Então, ó, vim aqui já pra estrutura do meu bolo. Quem me segue aí já sabe que quando é bolo pequeno assim, eu sempre estruturo com esse tipo de palito. Palito de bambu, que aqui eu chamo palito de churrasco, tá? Então, pronto, já tenho o primeiro bolo pronto, vou pro segundo. Primeiro bolo, tamanho 20 por 10. Esse segundo bolo aqui, o tamanho é 14 por 10, tá, ó? Então, eu vim aqui, abrir novamente o meu mármore e vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz no outro. Vou começar a aplicar no meu bolo. Vou estar deixando aí para vocês o meu Instagram, tá? Se vocês quiserem seguir lá, serão muito bem-vindos. E lá tem sempre bolos, os bolos que eu faço eu sempre posto lá. Tem vários bolos para vocês se inspirarem lá, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo lá que eu vou estar respondendo, tá? Gente, uma observação, esse meu chocolate, esse meu bolo, eu já passei um pouquinho de água nele, tá? Peguei a mão molhada, passei um pouquinho, porque eu preciso que esse meu mármore grude nesse bolo. Então, se ele tiver seco, o meu chocolate tiver seco, ele não vai grudar, tá? Então, eu passo um pouquinho de água no meu bolo, na parte de cima da ganache do chocolate e venho com o meu mármore, tá? Se vocês quiserem, vocês podem passar o pré-mármore também, mas a água é mais econômico, então eu prefiro passar água. Ó, como vocês viram, a quantidade que eu mostrei pra vocês foi certinha, tá? Eu fui lá no olhômetro mesmo, coloquei uma quantidade lá que eu achei que dava pra cobrir os dois bolos, com o tempo a gente vai se acostumando, tá? Se a gente já tem uma noção do quanto que precisa. Então, ó, eu fui lá, pesei para vocês verem, e foi a quantidade exata, vocês viram que eu mostrei, não sobrou nada, não sobrou absolutamente nada daquele mármore. Então, quando vocês forem fazer desse tamanho aí, aproximadamente 2 quilos, tá? Ali foi 1 quilo e quase 1,9 kg, então vocês colocam aí 2 quilos, porque é melhor sobrar do que faltar para depois não ter que tingir. E para passar um bolo para cima do outro, é isso, ó. Uma faca grande, um palito em cima, tá? E eu passo assim, ó, tranquilamente, um bolo pra cima do outro. E ficou assim, ó, já fiz a sobreposição do meu bolo. Esse palito que tá em cima, eu vou só cortar ele um pouquinho, eu vou deixar ele aí no meu bolo mesmo, tá? Eu vou cortar, vou colocar ele novamente, porque eu preciso de uma certa segurança de um bolo e outro, tá? Porque aí ele vai fixar um bolo no outro, eu não vou correr risco de no transporte, uma freada, algo do tipo,
esse bolo escorregado em cima do outro, tá? Então, é importantíssimo. Aí, já peguei aqui, ó, a minha pasta americana na cor amarelo damasco, e vou começar a fazer os detalhes do meu bolo, que seria aí no rodapé, da parte de baixo do meu bolo e na parte de cima também, certo? Ó, abri aqui, aí peguei esse meu cortador de pizza, que eu tenho ele faz um tempão, que eu uso exclusivamente para isso, porque aqui a gente quase não compra pizza, então é só para isso, tá? Ó, vim aqui, cortei essa tirinha amarela e vou colocar aqui, ó, no rodapé do meu bolo. Gente, esse bolo foi a cliente que mandou a inspiração pra mim. Vocês viram que faltou um pedacinho lá, ó? Eu vim, estiquei um pouquinho, ó, vou esticar até ele chegar lá, porque como a pasta tá grossa, dá pra fazer isso, tá? Então, ó, chegou lá no tamanho que eu queria e ficou assim. Sim, gente, esse bolo foi a cliente que mandou, tá? A inspiração pra mim. Ela mandou a inspiração do bolo e a gente tenta fazer chegar o mais próximo possível da inspiração que o cliente manda, tá? Então, ó, fiz esse rodapé de cima com esse meu moldezinho de silicone. É importante, é muito bom o molde de silicone, porque é uma mão na roda, adianta muito o trabalho da gente, porque se eu fosse fazer bolinha uma por uma, teria muito mais trabalho, ó. Aí eu já coloquei o meu Mickey aqui em cima e vou começar a fazer os detalhes, tá? Ele tem uns detalhezinhos aqui embaixo, eu vou começar a fazer. Tipo um detalhe de 2 botões, tá? Então, eu também não pesei, eu fiz no olhômetro mesmo, ó. 2 botãozinhos. Aí, vim aqui, ó, com a minha pasta americana preta e esse meu cortador de letras e cortei o nome do aniversariante, que seria Benício, tá? Cortei e vou colar no rodapé do meu bolo, bem facinho, bem rápido. Ó, só que aí eu venho arrumando as letrinhas, tá? Tirando todas essas rebarbas para não ficar um serviço mal feito. Eu gosto que fique assim, bem perfeitinho, tá? Então, ó, vim aqui, coloquei o nome do aniversariante no rodapé do meu bolo e vou continuando fazendo todos os detalhes. Eu poderia ter feito esses detalhes na quinta, quando eu tava fazendo a cabecinha do Mickey? Sim, poderia, mas aí eu já fiz essa cabecinha do Mickey tarde, então eu não tava cansada e não queria mais fazer, então deixei para fazer esses detalhes no domingo mesmo, tá? Até mesmo porque seriam detalhes bem simples. Gente, eu acabei esquecendo de gravar, cortando a mão para vocês, fazendo essa mãozinha dele para vocês, mas enfim, eu não fiz com cortador, eu fiz no olhômetro mesmo, tá? Olhei pra foto inspiração e fui fazendo com a estequinha e deu certo, tá? A mãozinha ficou bonitinha, deu certinho. Mas aí eu achei que o celular tava gravando, mas não tava. A câmera tava pausada e então, quando eu vi, eu já tinha feito. E ficou dessa forma, ó, o bolinho. Achei que ele ficou lindo, lindo, lindo. Se vocês gostarem desse bolinho, não esqueçam, tá? Deixa o like de vocês, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E se você for novo aqui no canal, tá chegando agora, não esqueça de se inscrever, tá? Deixa aí o joinha para ajudar, que vai ajudar a gente bastante. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.